Olá! Vamos dar uma olhada de perto em uma das leis mais duras e, olha, mais polêmicas da história recente do Brasil. A chamada Lei Antifacção. Ela promete ser a arma definitiva do Estado contra as organizações criminosas, sabe? Mirando não só no crime em si, mas na estrutura de poder das facções. Mas, a que custo? Será que essa nova abordagem realmente acerta o alvo ou ela acaba colocando em risco direitos fundamentais? Vamos entender isso juntos? Para a gente entender bem essa lei, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver os números que mostram o tamanho do problema. Depois, a gente entra na mudança de estratégia, o que essa lei faz de tão diferente. Em seguida, vamos detalhar os novos crimes e as penas pesadíssimas, investigar como ela pretende cortar o dinheiro das facções e, por fim, analisar os pontos que colocam a lei em rota de colisão com a Constituição. Bom, antes de discutir a solução, a gente precisa entender a dimensão do problema, né? Essa lei não surgiu do nada, ela é uma resposta direta a números que mostram uma escalada assim assustadora do crime organizado no país. E olha, os dados são de cair o queixo. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, em apenas 5 anos, o número de novos processos sob crime organizado deu um salto de 160%. É um crescimento absurdo. E isso mostra duas coisas bem claras. Primeiro, a expansão e a ousadia cada vez maior das facções. E segundo, uma pressão gigantesca sobre o sistema de justiça para conseguir dar conta de tudo isso. E o que acontece na prática com esse aumento todo? Um gargalo imenso, quase 16 mil processos parados, esperando um julgamento. É uma verdadeira montanha de casos que sobrecarrega o judiciário e deixa claro que o sistema precisava de ferramentas mais ágeis. É exatamente nesse cenário de urgência que a nova lei foi criada. Então, com esse problemão na mesa, a lei propõe uma virada de chave, uma mudança de foco. A ideia não é mais só punir o crime individual, sabe, como um roubo ou um ato de tráfico. A nova estratégia mira no que está por trás disso tudo. A estrutura de poder que permite que esses crimes aconteçam sem parar. E essa frase aqui, ela resume perfeitamente a alma da lei. O ponto central é que, pela primeira vez, a legislação brasileira não está punindo só o ato criminoso, mas o projeto de poder. Passa a ser crime o próprio controle que as facções exercem sobre territórios, comunidades e, no fim das contas, sobre a vida das pessoas. Mas o que é isso na prática? Esse tal de domínio social estruturado. Essa é a grande inovação jurídica. É quando uma facção impõe as próprias regras num bairro, cobra taxas do comércio local, decide quem pode ou não circular e, na real, atua como um governo paralelo. Ela substitui o Estado pelo medo. É a criminalização desse poder paralelo. Ok, se o alvo mudou, a lei precisava de armas novas, certo? E elas vieram. Vieram na forma de novos tipos de crime e principalmente de penas extremamente severas desenhadas para neutralizar as lideranças de vez. E o legal é que não é algo vago ou abstrato. A lei é bem específica nas condutas que ela pune. Coisas como montar barricada para a polícia não entrar, obrigar comerciante a pagar taxa de segurança, sabotar serviço público essencial como hospital e escola, e até usar tecnologia de ponta como drones para as operações. Basicamente, transforma o dia a dia das facções num campo minado de crimes. E a consequência para os líderes que forem condenados por exercer esse domínio é drástica. As penas podem chegar a 40 anos de prisão. Mas o ponto mais duro mesmo é este. A lei proíbe qualquer tipo de benefício, como anistia, indulto ou livramento condicional. O recado é bem claro. Uma vez no topo da facção e condenado, a porta da prisão se fecha para sempre. Só que não adianta só prender o líder se a máquina de fazer dinheiro continuar funcionando, certo? Por isso, a lei tem um outro pilar fundamental: sufocar economicamente as organizações criminosas, atacando o patrimônio que sustenta tudo. É cortar o oxigênio. E a grande arma para isso é o perdimento extraordinário de bens. A palavra-chave aqui é extraordinário. Pensa bem, antes, para o Estado tomar um bem, precisava provar que aquele bem específico veio do crime, e só depois de uma condenação final. Agora, a lógica se inverte. O Estado pode ir atrás do patrimônio por uma ação civil antes mesmo da condenação penal. É uma virada de jogo completa. E esse quadro aqui deixa a diferença bem clara. O modelo antigo ele era reativo, dependia da condenação e focava só no bem que era fruto direto do crime. Já o novo modelo é proativo. Ele age de forma independente do processo criminal, alcança um leque muito maior de bens, até aqueles que foram misturados com patrimônio ilícito, e tem um objetivo muito mais ambicioso: desestruturar a organização inteira, não só punir uma pessoa.
Bom, é claro que uma lei com tanto poder não ia passar sem gerar muita discussão, né? Agora a gente entra na parte mais delicada, os pontos em que essa nova legislação parece bater de frente com direitos e garantias que estão lá protegidos na nossa Constituição. E o primeiro grande rolo envolve uma instituição que é, assim, sagrada no direito brasileiro, o Tribunal do Júri. A Constituição diz que crimes contra a vida, como homicídios, têm que ser julgados por cidadãos comuns. A pergunta que a lei levanta é: uma lei comum, aprovada lá no Congresso, pode simplesmente passar por cima dessa regra constitucional? Era aqui que o bicho pega. A nova lei diz que sim, pode, e transfere esses julgamentos para juízes de carreira, em várias especializadas. Só que o Supremo Tribunal Federal tem uma posição histórica de que a competência do júri é uma cláusula pétrea, algo que não pode ser alterado assim. Esse é, talvez, o ponto juridicamente mais frágil de toda a lei. Outro ponto que está gerando muita polêmica. A lei proíbe o auxílio-reclusão para as famílias dos condenados. O STF, no entanto, sempre entendeu que esse benefício não é do preso, e sim dos seus dependentes, que contribuíram para a Previdência. Tirar esse direito seria, na prática, punir a família pelo crime que um de seus membros cometeu. Então, a gente percebe um padrão aqui, né? Seja ao tirar um caso do tribunal do júri, ao cortar o auxílio-reclusão, ao permitir a perda de bens sem condenação, ao criar bancos de dados, a lei consistentemente testa os limites de garantias fundamentais, como o direito de defesa e a presunção de inocência. São debates bem complexos que, com certeza absoluta, vão parar no Supremo. E aí que a gente volta para a nossa pergunta do começo. A lei antifacção é, sem dúvida nenhuma, a resposta mais dura que o Estado brasileiro já deu ao crime organizado. Mas a pergunta que fica no ar é: para derrotar um inimigo que não respeita regra nenhuma, a gente pode flexibilizar as nossas próprias regras? Onde é que a gente traça a linha entre uma ferramenta eficaz e um risco às garantias que protegem todo mundo, inclusive os inocentes? Essa é a balança que o Brasil vai ter que equilibrar.